Oi, eu sou a Manuela. Eu vou apresentar agora a teoria e a simulação da matéria de prática de eletromagnetismo do experimento 3, que são máquinas elétricas. Bom, um resumo do que eu vou estar apresentando no vídeo. Eu vou fazer uma breve introdução, depois eu vou passar para a teoria, explicar um pouco do que a gente vai simular hoje, e eu vou passar para duas simulações. A primeira é de um gerador elétrico e a segunda é da indutância mútua. Vou fazer uma conclusão e mostrar as referências. Bom, o objetivo dessa simulação é verificar experimentalmente os fenômenos de indução eletromagnética e a magnetização de máquinas elétricas, e para isso a gente vai usar o Ansoff Maxwell, que é o ANSYS, né? Bom, para o gerador elétrico, a gente vai construir e simular um gerador elétrico em 3D e 2D, utilizando o Ansoff Maxwell com 4 bobinas, porque foi separado por grupos e o meu grupo era 4 bobinas. Para indutância mútua, a gente vai construir e simular um sistema de indutância mútua entre duas bobinas, utilizando também o ANSYS. Passando um pouco para a teoria. Para a parte de gerador elétrico, primeiro a gente precisa entender um pouco o que é um gerador. Um gerador é um dispositivo que consegue converter diferentes formas de energia, como energia mecânica, química, solar, uma energia que não era elétrica em energia elétrica. O seu funcionamento ele acontece por meio de indução eletromagnética. Esse processo ele ocorre quando um conjunto de espiras, condutoras, ou no caso, bobinas, dispostas no interior, né, do gerador, elas são colocadas entre ímãs, de modo que a rotação dessas bobinas ela possa produzir uma grande quantidade de corrente elétrica que vai ser usada para alimentar os mais variados tipos de circuitos elétricos, né, do que a gente vai precisar. Aqui tem 2 exemplos de como funcionaria, como é o funcionamento de um gerador, as bobinas e a corrente elétrica que elas geram, através do ímã, né? Como são dispostas com ímãs. Bom, para indutância mútua, a indutância é um coeficiente de proporcionalidade entre a corrente e um circuito pela corrente em um outro. Em duas bobinas condutoras adjacentes, a variação na corrente em uma bobina ela vai causar uma força eletromotriz induzida na outra bobina. E esse fenômeno é chamado de indutância mútua. Ela não é uma propriedade de uma única bobina, porque ambas ou várias indutores podem ser afetados por essa propriedade ao mesmo tempo. E a bobina primária é a bobina em que ocorre a variação da corrente. E a segunda bobina, que acontece a força eletromotriz induzida, é dominada de secundária. Aqui também a gente tem um esquemático de como funcionaria a indutância mútua entre duas bobinas e a variação entre elas, né? Causando força eletromotriz. Bom, a gente vai passar agora para simulações. Primeiro a simulação vai ser de gerador elétrico. Vou abrir aqui separado. Bom, para começar a nossa simulação do gerador elétrico, a gente vai considerar primeiro uma parte 2D e depois a gente vai passar para a parte 3D. Então, aqui eu já começo iniciando o Maxwell no 2D. Como nas outras simulações, a gente vai ter que considerar... vai sempre começar com uma geometria e depois a gente vai passar para a parte dos resultados, né? Ali, no início, eu coloquei no regime transiente primeiro, e depois eu comecei com um retângulo e depois eu fiz arredondei as bordas dele para ser a nossa placa. Depois eu fiz um círculo, que é onde vai ser onde essa placa ela vai girar, e depois eu fiz a primeira bobina. E com uma ferramenta de tipo de cópia, eu considerei o ângulo entre eles, que é 90 graus, e eu repeti as 4 bobinas, que no caso do meu grupo eram 4 bobinas. Depois eu fiz um outro círculo, que vai ser onde todo esse circuito vai girar, né? Depois eu vou passar para a parte das propriedades. Primeiro eu coloquei o material das bobinas, selecionei as 4, que vai ser cobre, e a da placa também. Depois eu selecionei a última e coloquei o balão. E selecionei a de dentro, o círculo de dentro, que vai ser a que vai rotacionar. Então, aí eu coloquei que ela vai, para ela rotacionar em 360 graus por segundo. E coloquei as bobinas também
conectar com as placas, né? Dar essas travadas, porque demora às vezes para carregar os processos do que a gente tá fazendo. Depois eu selecionei toda a peça. Para selecionar as bobinas, que eu quero que façam parte da simulação. E a gente vai colocar o nosso tempo, né? Depois a gente vai... A gente quer que ele gire pare 1 segundo e gire a cada 0,01 segundos. Que vai ser tipo o tempo a cada rotação dele. A gente dá um check e depois a gente passa para a parte de views, que a gente vai mudar para height. Todas as opções. E depois a gente vai salvar a nossa geometria já selecionada, tanto com o tempo que a gente quer que ela rotacione, como todas as especificações de rotação que a gente quer que o nosso gerador funcione, né? Depois de salvo, eu passei um pouco tempo, a gente vai selecionar a minutagem que a gente quer que ele gire, né, que ele funcione, e depois a gente vai passar para as funcionalidades do gráfico que a gente quer que a gente quer. Porque uma das solicitações era um gráfico de corrente induzida por tempo. Então, como a gente selecionou 360 graus por segundo, a gente tem um gráfico. Deixa eu dar uma pausa. A gente consegue um gráfico com o funcionamento, né, do nosso gerador elétrico em relação ao tempo. Então, esse funcionamento de 0 graus até 360, que a gente pode ver aqui, que parou bem aqui, antes do 400, de corrente por posição, mas aqui no caso tá em graus, né? E aí tava em graus por segundo, que foi a nossa especificação. Voltando para nossa peça, agora a gente vai começar a entender um pouco sobre como que vai funcionar a malha, como que vai ser o campo magnético. A gente vai passar para a parte de resultados, né? Já com essa bobina funcionando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver os vetores do campo magnético, como que ele vai estar funcionando. A gente já pode ver. Aqui é só uma mudança de escala mesmo, uma alteração de tamanho, cores, só para entender melhor o funcionamento e para visualizar melhor, né? Aqui eu coloquei, a gente consegue ver, né, os vetores do campo, como que eles estão funcionando. Depois eu vou selecionar as bobinas e colocar os vetores de energia para a gente ver como que vai estar funcionando os vetores de energia nas bobinas. Eu também mudei um pouco a escala, só para a questão de visualização, para a gente entender como que vai estar, né, funcionando. Aqui a gente pode ver os vetores entrando e saindo das bobinas. E à medida que eu vou alterando ali os tamanhos e a escala, vocês podem ver que vai fazendo essa alteração também no gerador, principalmente nas bobinas. Depois a gente vai criar uma simulação para entender como que esses vetores eles estão funcionando dentro do gerador. E vocês podem ver que os vetores eles têm uma direção, né? E à medida que a nossa placa do meio ela vai girando, as bobinas elas vão alterando a corzinha dela. E a direção também. Então é assim o funcionamento
dos vetores na bobina, quando a placa tá girando, né? Vocês podem ver que muda a coloração quando as extremidades da placa, elas se aproximam da bobina, das bobinas. Bom, a gente vai modificar agora esse vetor e a gente vai passar pro campo magnético. A gente vai passar dos vetores pro campo no geral. Ah, eu corrigi. A gente vai passar para as linhas de campo. A gente vai entender um pouco como que tá funcionando as linhas de campo no gerador. Ali também foi só uma mudança de escala mesmo. Depois eu vou passar para as linhas. E vou aumentar um pouquinho a quantidade para visualizar melhor. Aumentando a quantidade de linhas, né? Para visualização. É a mesma coisa, a gente vai fazer uma animação e vai ver como essa rotação, né, como as bobinas e a rotação, elas vão alterando de acordo com a movimentação, né, da bobina. Vocês podem ver que as cores e os vetores, eles vão se alterando de acordo com a movimentação. E aqui nas laterais da imagem, a gente pode ver a escala também, né? Tanto para energia como para o campo. Agora sim, a gente vai passar para o campo magnético. E é a mesma situação, a gente vai mudar a escala para visualizar melhor e para entender melhor como que está funcionando. Como realmente está sendo influenciado, né? A nossa peça. E é muito legal a gente mexer com essas escalas, porque a gente consegue entender o que está realmente acontecendo de acordo com as escalazinhas aqui da lateral. A gente consegue ver onde está mais intenso, onde está menos intenso, principalmente com a movimentação. Quando a gente coloca a animação, a gente consegue entender o que está acontecendo, como que a corrente está fluindo, como que o campo está se portando, quais alterações está tendo no campo, e nos vetores também. E é muito legal. Eu gosto bastante de ficar mexendo em tudo que o programa oferece para visualização, que é bastante interessante. Aqui é a mesma coisa, rotacionando só para ver a alteração no campo e nos vetores das bobinas. Bom, a gente vai deletar agora, para a gente passar para outro tipo de visualização. A gente vai selecionar a peça toda. Acho. E agora a gente vai colocar para plotar a malha. Notem que nas bobinas é bem intenso, é bem emaranhado, assim, digamos assim, né? E observem que na simulação, a malha ela altera só na onde a placa tá, né? As bobinas elas permanecem fixas. E é bem bonito também. Bom, nós concluímos a nossa parte 2D, agora a gente vai passar para a parte 3D. Nas especificações foram pedidos 2 milímetros de espessura, então a gente conseguiu fazer a mesma bobina com uma espessura de 2D.
E agora a gente vai entender as mesmas situações para uma bobina no 3D. A gente salvou, analisou para ver se tinha alguma coisa de discordância. E aí agora a gente vai passar para a parte dos nossos resultados. Começando com os vetores do campo magnético também, a gente vai ver que é a mesma situação do 2D, né? Como as linhas elas estão aqui se posicionando. E a mesma coisa, alterando a escala para melhor visualização e para entender melhor como que esses vetores eles estão funcionando, como que eles se portam, né? Depois eu deletei a parte dos vetores de energia porque eu não tinha selecionado as bobinas, eu selecionei a peça inteira e aí não ia dar certo. Para aparecer os vetores nas bobinas, você tem que selecionar só as bobinas. Aí eu fiz essa correção depois que eu vi que eu tinha feito errado. E a mesma coisa também, alterei questão de escala e como que tá sendo plotado no objeto só para melhor visualização mesmo. E aí a gente consegue ver direitinho como que as bobinas elas são carregadas com os geodes. Só para visualização mesmo. Lembrando que o dimensionamento da bobina ela foi aleatória, porque não tinha nenhuma especificação direcionada, então foi aleatório também, assim como a escolha das propriedades da bobina. E os passos, os caminhos, né, para construção foram usando as referências dos vídeos colocados tanto no Aprender como na própria, no próprio PDF da prática. Depois a gente passou para o campo. Depois de entender como os vetores funcionam, a gente passou para o campo. Como que ele vai estar se portando. Só rotacionando a peça para melhor visualização, como que tá funcionando. Depois eu deletei o vetor nas bobinas para ficar só o campo, entender melhor como que funciona. Podem reparar que era bem parecido com o 2D, mas em questão de espessura agora, né? De profundidade, foi a mesma situação. Depois a gente fez a mesma coisa, considerou a malha em toda a peça. E a gente vai criar uma simulaçãozinha também. Eu vou passar agora para a simulação de indutância mútua. A gente já vai começar colocando no 3D. Depois a gente vai fazer uma espira. A gente, na verdade, vamos fazer duas espiras. Lembrando que as especificações e os dimensionamentos, eles foram retirados tanto de vídeos de referência como aleatório mesmo,
porque não tinha nenhuma especificação específica, né? Nós vamos fazer duas, então, com raios diferentes. O início do raio diferente, né? Ficou uma tela preta aqui no canto direito, porque eu achei que na hora eu tava pegando a minha imagem, e eu tava com a tela, com a webcam tampada. Isso eu fui reparar depois. Bom, depois que a gente faz as espiras, né, através da ferramenta lá do Draw, a gente vai sobrepor uma à outra, de forma que elas fiquem paralelas, assim, uma em cima da outra, mas de acordo com o eixo, né? Então, elas vão estar uma sobreposta à outra, numa altura de 20 milímetros, uma da outra, dessa forma. Bom, basicamente a indutância ela vai ser esse formato, essa geometria, e agora a gente precisa criar os terminais, né? Os terminais dessas bobinas. Então, para isso, a gente vai fazer linhas e depois a gente vai tridimensionar essas linhas. Então, a gente vai fazer uma sequência de linhas em zigue-zague, que são 3 linhas, utilizando essa ferramentazinha aqui. E aí, a gente vai dimensionar elas para colocar elas em formato 3D. A gente vai vir nas propriedades da linha e vai fazer com que ela vire um retângulo. Aí a gente vai dimensionar com 1,4 milímetro de lateral, né? De espessura. Criando assim um terminal, né? O terminal da nossa espira. E a gente vai fazer isso dos dois lados das duas bobinas, das duas espiras. Então, vai ser a mesma sequência de utilização de ferramentas, digamos assim. A gente vai criar as linhas, depois a gente vai dimensionar as linhas direitinho, colocando cada ponto, né? Certinho de cada linha. E depois a gente vai transformar num retângulo. Tava só conferindo, porque eu achei que eu tinha colocado uma especificação repetida da outra. Mas tava tudo certo. A mesma coisa, a linha base foi criada e agora a gente vai transformar ela no retângulo nas propriedades de linha. Criando assim os dois terminais para fora da espira. Uma passando por cima e a outra por baixo, né? E a gente vai repetir o mesmo processo para a espira de cima. Então, a gente vai criar a linha, 3 linhas, e vai transformar no retângulo de novo, saindo da espira. Aqui eu criei uma variável com um valor de 20 milímetros que vai ajudar a gente depois na construção, no decorrer da construção da simulação da indutância. Essa variável, ela funciona porque a nossa espira de cima, ela tá 20 centímetros acima, né, da outra. E como tem que considerar também a espessura,
né, de cada espira, então a gente colocou essa variável para auxiliar a gente. Para não ter que ficar fazendo conta, né, digamos assim. Agora a gente está passando para o último terminal e vai seguir o mesmo processo de fabricação de linha e depois mudança de propriedade para retângulo. Conferindo só, rotacionando a peça só para ver se tinha ficado tudo certinho. Porque eu tive bastante dificuldade nessa parte da geometria, eu tive que fazer ela várias vezes. Só conferindo. E agora, a gente vai unificar esses terminais que a gente criou com a espira principal. Então, as duas primeiras linhas que a gente criou, a gente unificou com a parte de baixo e as duas últimas com a parte de cima, né? E virando como se fossem duas peças únicas, né? A de cima e a de baixo. Como não dá para criar essa geometria toda, né? Desse jeito, e a gente fez por partes. Depois, a gente vai criou uma caixa mesmo. Essa caixa, ela vai servir para nossa análise, né? Como se, o material de análise. Porque não dá para colocar essa caixa, esse objeto, né, da indutância, no vácuo ou em outro lugar. Ela tem que ser no ar para a gente conseguir entender de fato o que está acontecendo. Então, a gente criou uma caixa de forma que o dimensionamento dela ficasse bem... a face da caixa ficasse colada com os terminais. Depois a gente colocou os materiais, como eu falei, a caixa ela vai ser o ar, e as espiras elas vão ser de cobre. Só para visualizar melhor, eu mudei um pouco a transparência, deixei a caixa bem transparente, de forma que a gente pudesse notar que ela estivesse ali, mas que ela não atrapalhasse o resto da nossa simulação. O que acontece agora é que a gente precisa colocar corrente. Então, a gente vai colocar duas correntes nos terminais, uma entrando e a outra saindo. Então, de cada espira. Então, vocês podem ver que eu uso a opção da corrente e aqui em Swap Direction eu eu altero a direção da corrente, porque uma precisa estar entrando e a outra saindo para que gere, né, campo. Depois eu selecionei as duas correntes que eu quero que funcione, que eu quero que façam o processo, né? Selecionei as correntes. Depois a gente vai dar um setup para ver se está tudo certo e salvar nosso objeto de simulação. Vamos selecionar todas as correntes que estão sendo criadas. A matriz, né?
Como eu tinha feito 2, eu apaguei uma. Depois a gente voltou para nossa geometria. Criou o modo de funcionamento que a gente quer que funcione. Agora a gente vai salvar a nossa peça, verificar se tá tudo certo e salvar. Então, aqui começa um pouco da parte crítica da simulação da indutância, porque apareceu 2 erros que eu não consegui identificar. Eu tentei refazer, eu refiz, na verdade, todo o projeto desde o início, várias vezes, seguindo passo a passo, e não consegui identificar meu erro. Mesmo com a ajuda dos monitores, porque todas as tentativas foram falhas de tentar entender o que estava acontecendo. Mas eu tentei prosseguir com a simulação para ver o que ia acontecer, né? Porque eu acho que uma das ideias da simulação é você realmente mostrar o que pode ou não acontecer. Então, eu fiz e não deu tanta diferença das que seriam ditas como ideal, né? O que teria que estar acontecendo. Então, vocês podem ver que eu já coloquei os vetores e eles ficaram bem semelhantes aos que deveria ter acontecido. Eu também mudei a escala só para questão de visualização mesmo. E eu ainda continuo tentando entender o que apareceu de errado. Porque falava como se as correntes tivesse algum problema em relação às correntes. Mas eu adicionei todas elas, coloquei elas de forma alternada e não sei o que pode ter acontecido. Mas, de qualquer forma, a simulação, ela ocorreu como o previsto. E quando a gente coloca no campo, a gente vê que praticamente não teve diferença nenhuma das que seriam ditas como ideais, né? Então era realmente essa configuração de campo que deveria estar aparecendo. E foi a que apareceu. Excluí os vetores só para a questão de visualização mesmo. Quando coloca por cima, a gente consegue entender. E a gente consegue ver como a força eletromotriz, né, e uma consegue influenciar na outra, porque o campo ele flui entre as duas, né, não em uma e não na outra. É tipo, as duas estão sendo influenciadas. E era essa a ideia da simulação, né? Novamente, isso mudando mesmo para a questão de visualização, de coloração e como deveria estar funcionando. Essas foram as 2 simulações da prática 4, do experimento 4. E a gente consegue concluir que, através tanto da teoria como da realização das simulações, foi possível entender, né, como são os fenômenos de indução eletromagnética e a magnetização das máquinas, e como que elas se comportam diante das simulações, né? Eu já falei várias vezes durante o decorrer do curso e das simulações, que eu acho muito legal fazer simulações, porque a gente consegue realmente entender e visualizar, que é o mais importante, o que a gente não tem na prática, né? Porque a gente tá lá fazendo, a gente às vezes vê o funcionamento final, mas a gente não entende o que está acontecendo por trás de toda a prática que a gente está realizando. E em relação à simulação da indutância, eu ainda sigo tentando descobrir
o que eu errei, onde eu poderia ter melhorado. Às vezes acho que eu esqueci de selecionar alguma opção ou usar alguma ferramenta, mas mesmo assim foi de importância, de extrema importância para o meu aprendizado, né? Que eu acho que o final é o mais importante, né? Da parte da simulação. Deixo aqui algumas referências que eu usei para a parte da teoria e me despeço com o meu maior agradecimento possível